Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Pedi para que os irmãos trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Lucas, capítulo 5, dos versículos 27 ao 31. Pedi para o irmão Richard fazer a leitura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 5, do 27 ao 32, irmãos. Lucas 5, do 27 ao 32. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Lucas capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Passo a ler. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletória, e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar assento, irmão. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. A diaconisa Raquel apresentou a palavra desta noite, irmãos. E a palavra desta noite vai falar, né? Começa falando de um chamado, o chamado de Levi, né? O 27 diz: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Esse versículo, irmãos, é o chamado de Cristo para Levi. E a gente fala, nesse versículo dá para ver quem que era esse Levi, né? Fala que era o publicano. E o publicano, ele era até separado quando iam criticar alguém, né? Se era prostituta, se era tinha alguma crítica a fazer. Quando ia fazer o publicano, eles faziam questão, né, de taxar o publicano, né? Não como pecador comum, mas como publicano, que era algo pior ainda, né? Pior, os judeus consideravam pior, né, que um pecador, que um ímpio, que um gentil, porque o publicano, ele era um judeu, e ele era um judeu traidor, um judeu que cobrava impostos por Roma. Então ele tinha, né, a gente sabe que naquela época Israel, o Império Romano dominava Israel, e eles pegavam pessoas que tinham condições intelectuais, interesse, e delegavam essa missão de cobrar imposto. E muitos, né, irmãos, né, como foi com Zaqueu, que era outro publicano também, aqui de Levi, né, irmãos, não tem nada que diga que ele cobrava imposto para mais, né? O próprio João disse que não tinha nada de errado em cobrar o imposto. O errado era que cobrava-se para mais. Zaqueu, né, a gente sabe, né, que ele cobrava um pouco para mais, né, que ele mesmo diz que ele ia restituir, né, o que ele cobrou para mais. Levi, a gente não tem na palavra nada dizendo que ele cobrava algo para mais, mas a gente sabe, irmãos, que pelo simples fato, né, de um judeu, né, naquela época não se cobrava imposto como cobra agora. Se alguém hoje sonegar imposto, uma pessoa vai ser processada, e depois que ela tiver o direito de sua defesa, se ela for considerada culpada, aí sim os bens delas vão ser leiloados para pagar essa dívida com o governo. Naquela época a gente sabe que não era assim. Os coletores de impostos, eles tinham, né, ao seu lado uma guarda romana, e essa guarda iria até a casa dessa pessoa que estava devendo o imposto, e ali eles retiravam o que fosse necessário, irmãos, os bens, o que fosse necessário para cobrar os impostos. E se a pessoa não tivesse condição de honrar os seus compromissos, ela era tida como escravo do Império Romano. Então
Por esse motivo, né, o próprio povo judeu considerava os publicanos traidores, porque era eles quem levavam, né, os romanos até a casa dos judeus para cobrar, e a gente sabe que era uma taxa muito alta, um imposto muito pesado sobre aquele povo. Então, quem se dava, né, ao trabalho de ser um publicano, ele era odiado pelo seu próprio povo, era considerado os piores dos piores pecadores, por ser considerado um traidor da nação. Então, irmãos, aqui a gente vê, né, que Levi, ele era isso, ele era um traidor, né, considerado um traidor. E também, irmãos, a gente sabe que naquela época, quem tinha, né, condição de ser um publicano, era uma pessoa letrada. A gente sabe que hoje, né, 2000 anos, né, a gente vê que tem pessoas que ainda não têm direito da educação. Imagine naquela época o quão difícil era, né, a pessoa saber ler, escrever, fazer cálculos, que era tudo, né, hoje a gente tem recursos de calculadora, de computador. Naquela época era tudo manual. E a gente vê que Levi, né, ele tinha essas condições, ele era uma pessoa letrada, só que ele usava isso para quê, irmãos? Usava para o mal, usava para coisa que desagradava o Senhor. Mas, irmãos, Deus tinha um propósito na vida dele, como Deus também tem um propósito na nossa vida. E aqui, irmãos, Levi, né, que Marcos, essa passagem está relatada também em Marcos, né, do 2, do 13 ao 17, e aqui em Lucas, e também, né, está retratado no livro de Mateus. Eu vou ler Mateus 9, né, Mateus 9, só o começo, que a passagem é a mesma, só para os irmãos entender, né, quem que é esse Levi que a gente está falando aqui. Mateus 9, versículo 9, diz assim: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. E ele se levantou e seguiu. Então, irmãos, essa passagem que está também, né, em Marcos, também está em Mateus. E aqui a gente entende quem que é esse Levi. O próprio Mateus, né, que escreveu o evangelho, o primeiro evangelho, é esse Levi. Ou seja, irmãos, Levi é Mateus. E não sabemos ao certo por que em Marcos e Lucas está escrito Levi. A gente sabe que é a mesma pessoa, mas a gente não sabe o porquê que está nome diferente. Era comum naquela época a pessoa ter mais de um nome, como hoje a gente tem nome e sobrenome, né? Tem pessoas que é chamado pelo sobrenome e outros é por nome. E outros acreditam, né, que ele já tinha esse nome, Mateus Levi, e outros acreditam que o nome dele era Levi e Cristo que mudou o nome dele para Mateus, porque o significado de Mateus é dom de Deus, então, ou dádiva de Deus. Então a gente sabe que é a mesma pessoa, né, irmãos? A mesma pessoa, Levi é Mateus. Então, como Mateus, né, ele escreveu o primeiro evangelho, né, do Novo Testamento, ele mesmo deu-se o nome de Mateus. Então, né, ele já é provável mesmo que Jesus se tenha mudado o nome dele, porque lá ele se chama de Mateus. Então, irmãos, a gente vê que esse Mateus, né, que aqui está citado como Levi, a gente vê o que era a vida dele, né? Era uma vida voltada para as coisas, né, do dinheiro, para as coisas da terra. Então, por isso ele era odiado pelo seu povo. E só que a gente vê que também, irmãos, ele tinha qualidades, né? Que ele era uma pessoa letrada, só que ele usava isso aqui para o mal. Mas Jesus, irmãos, ia fazer e fez aquilo que ele tinha de bom, né? Que Deus deu o dom para ele, deixar de ser usado para o mal e passar a ser usado para o bem. A gente vê que depois, né, que Jesus fez a obra na vida dele, ele escreveu, né, o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus. E é o Evangelho, irmãos, que ele não é por acaso que ele é colocado logo no começo, né, do Novo Testamento. Porque se a gente fosse ler Marcos e Lucas, talvez a gente não ia ter a mesma compreensão que a gente quando parte do Antigo Testamento para o Novo Testamento, quando a gente lê Mateus. Porque Mateus, ele era perfeccionista, ele escrevia tudo. Então ele relatou detalhe por detalhe, ele fez a genealogia de Cristo, ele explicou, irmãos, para os judeus quem era o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Antigo Testamento é um livro de profecias,
E o Novo Testamento, irmãos, em via de regra, é um livro de cumprimento de profecias, porque toda a profecia cumpriu em nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, quando falou que de uma virgem sairia, o Salvador era Cristo que ele estava falando. Então todos, as profecias, não as que vão vir ainda, mas as que tinham que se cumprir, cumpriram no Novo Testamento em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê, irmãos, o que Deus, faz na vida, o que Cristo faz na vida de uma pessoa que toma uma decisão, uma pessoa que era considerada um traidor, que vendia, a sua sabedoria, o dom que Deus deu para ele para o mundo, agora passou a usar o dom que Deus deu para ele na obra do Senhor. Então, irmão, a gente vê, o que Deus, faz na vida de um homem, de uma mulher, que toma uma decisão. É decisão, irmãos, essa que é a palavra dessa noite, é decisão. Aquilo, irmãos, pode chegar duas pessoas aqui, a pessoa A e a pessoa B, e as duas podem chegar na mesma noite, ouvir a mesma palavra, e passa um tempo, um para de vir, o outro continua firme, passa pelas águas, se conserta dos seus maus caminhos, e é poderosamente usado da mão de Deus, como foi Mateus. Mas isso, irmãos, é decisão. A pessoa aceitar Cristo, aceitar o chamado de Cristo na vida dela. Não adianta a pessoa vir da igreja porque quer agradar pai, agradar mãe, agradar filho, agradar esposa, esposo, A pessoa pode até vir, irmãos, no primeiro momento para isso, mas chegando aqui, irmãos, ela, ouvindo a palavra do Senhor, ela tem que tomar uma decisão na vida dela. E essa decisão, irmãos, muitas das vezes não é uma decisão fácil. Fácil no sentido daquilo que você vai ter que deixar para trás. A gente sabe que Pedro, outro apóstolo, que foi poderosamente usado por Deus também, ele era pescador. Se tudo, quando, Cristo foi, ressurreto, ele voltou a fazer o quê? Pescar, porque a profissão dele era pescador. A profissão de Mateus, irmãos, era ser coletor de impostos de Roma. Então ele deixando para trás de ele ser coletor, ele largando tudo, ele não ia mais poder voltar, porque essa é uma concessão que Roma tinha dado para ele, e a partir do momento que ele largou tudo para seguir a Cristo, ele passou a ser uma pessoa não grata para o Império Romano. Então ele não ia ter direito de voltar, ao contrário de Pedro, que poderia ser voltado a ser pescador. Os outros apóstolos que tinham suas profissões, a profissão aqui de Levi, e de Mateus, ele era ser coletor, então ele não ia voltar atrás. Isso mostra, irmãos, o tamanho da decisão que ele teve. Hoje muitos, estão por pessoas que estão na igreja, a culpa não é das pessoas que estão lá fora, a culpa é das pessoas que estão dentro da igreja, que de vez de pregar o evangelho de arrependimento, que vai ser falado aqui, prega o evangelho da prosperidade, A gente vê que o que mais Mateus, e Zaqueu deixaram o que mais eles perderam, entre aspas, para seguir a Cristo foi dinheiro, porque ele era um cobrador de imposto, então ele ganhava dinheiro com isso. E quando ele deixou aquele de lado, ele deixou o dinheiro, irmãos, mas ele aceitou a melhor parte, que é Cristo, irmãos. Porque se nós estamos aqui na igreja, nós somos muito privilegiados, porque a paz que a gente tem, dinheiro no mundo compra. Muitas pessoas milionárias, bilionárias, irmãos, estão nesse momento dentro de um quarto, trancado, chorando, um vazio, e nós estamos aqui felizes, porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Já foi falado aqui que o coração humano, ele foi feito para adorar o Senhor. Então quando ele não está na presença do Senhor, tem um vazio ali que nada completa, dinheiro nada, é só a presença do Espírito Santo do Senhor na vida dele que pode completar essa lacuna. E assim, irmãos, nós estamos falando de alguém aqui nessa noite que era assim. Mateus é uma pessoa de posses, porque tinha condição de ser um publicano, então tinha um bom salário de Roma. Era uma pessoa inteligentíssima, porque se a gente lê o Evangelho de Mateus, a gente vê a ordem, como ele organizou, não foi algo escrito ao acaso, tem toda uma organização, uma estrutura. Então a gente vê que era uma pessoa muito inteligente, muito rica, mas que faltava o que na vida dele? Tudo. Ao mesmo tempo que ele tinha o tudo que o mundo pode dar, ele não tinha o tudo que Cristo pode dar. E o tudo que Cristo pode dar, irmãos, é muito maior. É isso que a gente aprende com Mateus, porque muitos, irmãos, têm ilusão porque não tem aquela coisa. A gente vê muito isso no jovem.
ele tem ilusão de ter aquele carro, ter aquele emprego, porque ele ainda não tem. Quando ele tiver uma semana, ele acostuma com tudo aquilo. Então, irmãos, a gente tem que focar nas coisas do Senhor. As bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida, isso é que faz a diferença. E a gente vê aqui, né, a decisão de Mateus. Estava lá sentado na sua, né, coletoria, arrecadando imposto, bem empregado, bem financeiramente, né? Só que, irmãos, faltava Jesus na vida dele. E um coração que falta Jesus, irmãos, falta tudo. Pode ter o que for, dinheiro que for, bem que for, nada vai ser suficiente para eles. É por isso que a gente vê pessoas ricas, famosas, cometendo suicídio no meio das drogas, porque não tem a presença do Espírito Santo na vida dele. E essa mesma pessoa, irmãos, que quando conhece Cristo toma uma decisão, foi como foi na vida de Mateus. Ele não quer mais saber daquilo, porque aquilo não tem mais valor para ele. Ele quer saber de Cristo na vida dele. Ali tem transformação, né? Ali a gente vê o drogado deixando as drogas, passou por muitas clínicas, não largou. Quando conheceu Cristo teve mudança. A gente vê o alcoólatra largando a bebida, né? As pessoas que faziam coisa errada deixando de fazer, porque o Espírito Santo de Deus passou a habitar naquele coração, passou a habitar naquela vida. Então a gente aprende muito com o chamado de Mateus, irmãos, porque ele não aceitou Cristo porque ele não tinha nada o que fazer. Ele aceitou Cristo porque ele tomou uma decisão na vida dele. Então, irmãos, a gente tem que ter decisão. A gente vê que tem pessoas que fica na igreja e fica meio devagar, uma hora firma, uma hora para. E essas pessoas, irmãos, o nosso dever não é julgar, o nosso dever é orar por elas, para que no dia de amanhã ela tome uma decisão e fique firme com Cristo. Esse é o nosso dever. Aquele que está mais forte tem que ajudar quem está mais fraco em oração, em incentivo, e não em julgamento, porque julgamento quem fazia é os fariseus, como a gente vai ver mais para frente aqui. Então o nosso papel é orar. Mas, irmãos, a gente sabe que essa pessoa tem que tomar uma decisão, e essa decisão, irmãos, é individual. Eu não posso estar na igreja para agradar a minha esposa, e nem ela para me agradar, e nem para agradar o pastor, né? Tem que estar aqui para ficar firme com Jesus Cristo. O erro de muitas pessoas hoje também, irmãos, é ir para a igreja e ver ali um pregador, uma pregadora, e fica apegado naquela pessoa. Depois, né, se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, Deus recolher, a pessoa cair, acontecer alguma coisa, aquela pessoa fica fraca na fé. A gente tem que vir na igreja, a gente sabe que aqui tem irmãos e irmãs que são poderosamente usados por Deus, e a gente sabe que está pagando preço. Mas a gente tem que focar, irmãos, a nossa vida em Jesus Cristo. Esse sim, irmãos, eu posso te decepcionar e você me decepcionar. Jesus Cristo não, irmãos. Jesus Cristo nunca vai nos decepcionar. Muito pelo contrário, né? Hoje em dia a gente vê que é muita sociedade do ter. Então, quando você tem alguma coisa para oferecer, né, as pessoas vêm atrás de você porque você tem algo para oferecer. Quando você não tem dinheiro para oferecer, você perde um pouco a saúde, você vê que muitas pessoas se afastam, porque está interessado no que você tem para oferecer. Jesus não, irmão. Jesus nos amou primeiro. Quando a gente estava aí no mundo aí fazendo coisa errada, que muitos queriam, que a gente falava pra gente que o nosso lugar era numa sepultura, que a gente não tinha mais jeito, Jesus estava lá, batendo no nosso coração, chamando a gente para uma nova vida, como chamou Mateus. E nós, como Mateus, também tivemos uma decisão: aceitar Cristo como Salvador e fazer a obra do Senhor. Então, irmãos, vamos saber que, né, vamos ter decisão na nossa vida. O que nós temos aqui, irmãos, é um privilégio que dinheiro não paga. Você pode ter certeza que muitas pessoas que estão aí no mundo daria tudo para poder comprar a fé que você tem. Daria tudo que ela tem, casa, carro, empresa, dinheiro, para poder comprar a fé que você tem. Mas ela não consegue, irmãos, porque a fé é dom de Deus. Então, que a gente saiba, irmãos, valorizar o que Deus nos abençoou. Porque adiantava nada, né? Todo mundo aqui está rico, casa, carro, e tá o quê? Com a família destruída, o casamento destruído, a vida espiritual destruída, uma vida espiritual falida, que você tem que ficar ocupando a sua mente, porque se você parar para pensar na sua vida, você chora. Muitos estão assim, irmãos. Então que a gente saiba valorizar o que a gente tem. Isso é o mais importante, valorizar o que a gente tem. E não é algo que veio de graça, não, custou a vida de Cristo. Então que a gente saiba, irmãos, valorizar que nós somos muito privilegiados. Quando vier uma luta, que a gente saiba
olhar e ver que a gente tem um Deus que vence até a morte. Que o máximo que pode acontecer com a gente aqui nessa terra, que vai acontecer se Cristo não vier, é a gente morrer. Mas Cristo já venceu a morte por nós. Então nós temos a vida eterna. Temos o direito à vida eterna mediante a graça de Deus. Então não tem nada que pode nos abalar, nem a morte pode mais, né? A partir do momento que Cristo venceu a morte, acabou. A morte, né, perdeu, né, o seu poder sobre nós. Hoje nem a morte pode nos deter. Então é só a gente continuar firme e forte, irmãos, que está reservado para a gente a coroa da justiça, né? A vida eterna ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso. E isso é um privilégio, irmãos, que ninguém tira. O bem é seu, você pode ter muito no dia, no outro dia acontecer alguma coisa, você perder. Mas a sua fé ninguém tira. Então vamos continuar exercendo a nossa fé em Cristo, irmãos, para que a nossa fé cresça a cada dia. Mas isso, irmãos, passa por decisão. Então, irmãos, tem mais versículos aqui que a gente vai ler, mas o foco da palavra desta noite é o versículo 1. Se fosse lido só o versículo 27 aqui de Lucas 5, já é a pregação dessa noite, é decisão. Primeiro o chamado, né? O chamado no 27 e completo no 28. O 27, né, eu vou ler novamente. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, né, ou Mateus, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. E aqui que vem, irmãos, a diferença na vida daquele, né, que aceita Cristo. E o 28 disse: ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Veja, irmãos, deixando tudo, né? Aqui Lucas fala que ele deixou tudo, deixou emprego, deixou dinheiro, deixou o status que ele tinha, deixou tudo, irmãos, e seguiu a Cristo. Então é isso, irmãos, que vai fazer a diferença na nossa vida. É a partir do momento que a gente recebe o chamado de Cristo, é a gente deixar tudo. É tudo que está escrito aqui, não é deixou uma parte, é deixar tudo, irmãos. Tudo que era daquela velha vida você tem que deixar, né? Se for vício, você tem que pôr em oração, um jejum, que Cristo vai te capacitar e você vai deixar. Se for coisa errada, vai deixar também, né? Se for uma doença, Cristo vai curar. Mas é deixar tudo, irmãos, é ter decisão. Porque muitos chegam na presença de Cristo, mas de vez de erguer uma parede, separar aquele velho homem do novo homem, deixa uma portinha lá encostada, para de vez em quando ele voltar e ir para lá. Esse, irmãos, vai cair, porque esse não está renunciando à velha vida. Esse está na presença de Deus, está usufruindo das bênçãos do Senhor, mas está querendo usufruir o que o mundo oferece. Esse é o morno, irmãos. E a palavra fala a respeito disso. Então nós temos que ter decisão, é deixar tudo, erguer uma parede lá, e aqui ficou. Porque ali também, irmão, não fica as coisas que você fazia, mas fica a culpa, o remorso, fica tudo. Porque Cristo te faz uma nova criatura, te faz um filho de Deus. Então nós temos que ter essa decisão, é se levantar, né? Deixar tudo e seguir a Cristo, irmãos. Pode ter certeza que como foi na vida de Mateus, vai ser na nossa vida também bênção, né? Uma pessoa que era conhecida como traidora, deixou aqui um dos evangelhos mais lindos, né, do Novo Testamento, a abertura do Novo Testamento, porque Deus usou aquele dom que ele tinha de saber escrever, de fazer cálculos, de organizar as coisas que ele fazia para a coisa errada, para fazer o que? Na obra do Senhor. Então é isso, irmãos. Outrora nós estávamos aí no mundo também, fazendo coisas que Deus deu dom para a gente, para coisa que desagradava o Senhor. Hoje nós estamos aqui usando esse dom que Deus nos deu para fazer a obra do Senhor. Então vamos continuar firme, irmãos. Essa decisão que nós tomamos, não vamos deixar, né, que ninguém diminua a nossa fé, que ninguém queira, né, tirar isso de nós, porque isso, irmãos, é o maior privilégio que nós temos. Aqui Mateus largou o dinheiro, largou tudo, porque isso, irmãos, sem Jesus não serve para nada. Se nós tivermos uma vida abençoada, glória a Deus por isso, grandes, né, na fé que tiveram, né, Abraão, Isaac, Jacó, todos foram muito abençoados financeiramente, porque Deus abençoou, mas eles tinham as bênçãos materiais e tinha Deus, e Deus vem em primeiro lugar. Se Deus nos abençoar e nós tivermos condições financeiras, não tem problema nenhum nisso, irmãos, né? Glória a Deus por isso. Mas o que não pode, irmãos, é a gente deixar o Senhor em segundo plano e colocar o dinheiro em primeiro lugar, porque Cristo não chamou nem Satanás, né, de Senhor, e fala quando fala de dinheiro ele fala, né, mamon, compara um Deus, que é o que muitos têm feito hoje, irmãos, deixado Deus para um segundo plano e focado nas coisas só material. E aqui a gente vê um exemplo de Mateus, largou tudo,
porque aquilo, irmãos, ele sabia que não tinha valor nenhum, aquilo era tudo ilusão, aquilo não tinha paz. E a gente, irmãos, nós temos o privilégio de ter a paz do Senhor na nossa vida. Vem luta, mas quando vem luta, a gente olha para a luta e a gente fala, nossa, que luta grande, mas quando a gente olha para o Deus que a gente serve, a gente vê que a luta é pequena, a gente descansa no Senhor. Então, irmãos, vamos continuar firme com isso, sabendo que nós somos propósito do Senhor, assim como o Senhor teve propósito na vida de Mateus, que tirou ele daquela coletoria de imposto e colocou ele na obra do Senhor, para fazer a obra do Senhor, e escreveu um dos lindos evangelhos. A gente não sabe, né, depois de Atos dos Apóstolos, a gente não sabe qual que foi o desfecho da vida de Mateus, porque a palavra não traz, mas pela palavra a gente sabe que ele perseverou até o fim, né, que ele continuou fazendo a obra do Senhor. Então, que a gente tem essa decisão, irmãos, recebemos o chamado do Senhor, Deus tem grandes propósitos na nossa vida, mas se a gente não tiver decisão, como que o Espírito Santo vai tocar o coração do pastor para ele colocar uma incumbência sobre a gente, se a gente não tem decisão, não está tendo responsabilidade? Fica difícil, né, irmãos? É claro que todos nós temos nossos afazeres, né, e isso daí, serviço, as coisas não tem nem que falar, né, porque a gente sabe que todos nós temos que levar o sustento para dentro da nossa casa, mas não é isso, irmãos. Não é o irmão não poder vir no culto de terça porque está trabalhando, ou não vir no culto de sábado ou de domingo porque está trabalhando. Isso não impede. O que impede, irmãos, é a pessoa ter condição de vir na casa do Senhor e escolher fazer outra coisa. E a gente sabe, irmãos, quem está vindo aqui, né, os irmãos que estão aqui à frente, que vêm, né, quase todos os cultos, eles têm tempo para fazer as outras coisas também, porque Deus, né, Ele é o dono do tempo, é Deus que vai arrumar tempo para a gente fazer as nossas coisas. E pode ter certeza, irmão, nós buscando as coisas do Senhor primeiro, Deus vai nos abençoar nas nossas. Coisa que a gente ia levar anos para fazer, Deus faz, né, se quiser faz no segundo, mas faz em meses. Então Deus, né, cuida de nós. Só que para isso a gente tem que ter decisão, tem que saber que Deus tem um propósito para a gente. Quando, né, Levi aqui largou tudo e seguiu a Cristo, Cristo não prometeu nada para ele, falou, siga-me, e ele largou tudo e seguiu, e olha o que Deus fez na vida dele. E é a mesma coisa que Deus está fazendo na nossa vida, irmãos. Nós deixando as coisas do mundo de lado e focando nas coisas do Senhor, o Senhor vai nos usar da maneira que Ele convém, irmãos, e pode usar poderosamente. E muitas vezes a nossa vida está sendo usada como testemunha, e na vida de outras pessoas a gente nem está sabendo, mas é o que? O Espírito Santo agindo. Porque se for comparar a gente de hoje com a gente quando a gente estava no mundo, não muda nada, é pó do mesmo jeito. O que muda é que antes era um vaso vazio e hoje é um vaso que o Espírito Santo do Senhor está habitando. E isso muda tudo, irmãos. Então, vamos continuar firme, forte, perseverando na obra do Senhor. Que o Senhor, irmãos, pode ter certeza que Ele tem o melhor para nós. A gente pode fazer planos e errar. O plano do Senhor não, é perfeito. E o tempo do Senhor também é um tempo perfeito. Então veja, irmãos, que decisão, né, que Mateus tomou. Ele largou tudo, o seu emprego, e seguiu a Jesus. Ele se levantou, né, deixando tudo e seguiu Jesus. E o 29 vai falar o que, irmãos? Que ele ficou tão feliz com o chamado de Cristo na vida dele, que ele abriu a porta da casa dele para Cristo, né? É igual Zaqueu, irmãos, né? Zaqueu era outro publicano também, e talvez até pior que Mateus, porque se ele falou que ele ia devolver o que roubou, é que ele roubava as pessoas, cobrava um pouco para mais, né? E quando Jesus entrou na casa dele, ali teve salvação. Então é isso que a gente tem que fazer, irmãos, é seguir a Jesus e abrir a porta da nossa casa, né, para Cristo, não só da nossa casa física, mas da nossa casa espiritual, que é o nosso coração, o nosso entendimento, para que possa ser feita a boa obra. E aqui ele ficou tão feliz, né, quando Cristo o chamou, né, ele não pensou duas vezes, largou tudo, se levantou e seguiu a Cristo. E o 29 vai falar, então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. Era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Veja, irmãos, que tão logo ele aceitou a Cristo como Salvador, né? Ele ficou tão feliz que ele deu uma festa, e essa festa, irmãos, ele já usou como um canal de bênção, para que a bênção dele pudesse alcançar outras pessoas.
E é isso também que a gente tem que fazer, irmãos, né? Nós que estamos na presença do Senhor, não se conformar apenas de ser um cristão que cumpre com os seus deveres. Isso é muito bom, mas que a gente saiba, irmão, ser um canal de bênção. Quando a gente vê uma pessoa triste ali, e o Espírito Santo tocar no nosso coração, que a gente leve, né, uma palavra de incentivo para aquela pessoa. Quando a gente vê, né, que Deus deu a oportunidade, pregar o Evangelho para alguém, convidar essa pessoa para vir para a igreja, porque a gente, irmãos, por nós, a gente não vai conseguir nada, mas o Espírito Santo de Deus faz o impossível, irmãos. Toca aquele coração, né? Então não vamos nos omitir, vamos ser um pregador do Evangelho como foi Mateus. Mateus, irmãos, se a gente ler a palavra do Senhor, ele escreveu o Evangelho de Mateus, mas a gente não vê uma palavra de Mateus dita na Bíblia, né? A gente não vê como a gente vê Pedro falando com Jesus, vê João falando. Mateus, a gente não vê uma palavra dele dita, mas, né, através da obra dele, ele aceitou e Cristo usou ele. Nós temos aqui um Evangelho maravilhoso. Então veja, irmãos, né, que não é o eu, né, é Cristo fazendo. Ele não falou uma palavra na Bíblia, não tem uma palavra dele, mas tem um Evangelho que o Espírito Santo, o Senhor, usou ele, e que até hoje, através desse Evangelho, está sendo pregado para o planeta inteiro. Então veja, irmãos, o que Deus faz na vida da pessoa que toma uma decisão. E ali, tão logo ele tomou essa decisão, ele ficou tão contente, irmãos, que ele preparou um banquete na sua casa e convidou ali os publicanos, os amigos dele e outras pessoas que a gente não sabe quais eram. Então, irmãos, isso é a diferença, é fazer a obra do Senhor. E veja, irmãos, o 30, os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? É o que eu falei, irmãos, era tão, a classe do publicano era tão, né, considerada uma classe perseguida, que a gente vê na palavra ali que eles podiam só estar falando, por que come e bebe com os pecadores? Não, eles fizeram questão de separar os publicanos, não, com os publicanos e os pecadores. Então veja, irmãos, que assim como foi com Mateus, também vai ser conosco. Não ligue porque os outros estão falando de você aí fora, né? Muitos, você pode ter certeza, que conta o dia para falar: ó, a irmã lá parou de ir para a igreja. Aí eles vão ficar felizes. Vão falar assim: o irmão lá, ó, parou de ir para a igreja, está até fumando maconha de novo. Aí você pode ter certeza que muitos vão ficar felizes. O irmão lá parou de ir para a igreja, largou da mulher, voltou para o bar. Muitos, irmãos, vão ficar felizes, porque, né, quer o seu mal, mas Cristo quer o nosso bem. E você pode ter certeza que nós permanecendo, irmãos, Cristo pode nos usar para essas pessoas que querem o nosso mal hoje, amanhã está aqui conosco também louvando e agradecendo a Deus pelas bênçãos. Então, a gente tem que ser canal de bênçãos, irmãos, e não pode ligar para o que os outros falam, porque aqui fala, né, que no 30, que os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos. Era contra os discípulos de Jesus, não era só contra Jesus. Mas a gente sabe que quando alguém questiona nós, não está questionando nós, está questionando Jesus. Nós somos apenas um mensageiro, né? Como João falou, né? Uma voz que clama no deserto. Quando alguém está criticando a gente, irmão, está vindo na igreja, está fazendo a obra do Senhor, não está criticando a nós. Não leve em consideração, não leve isso para o particular, porque senão corre risco de você ficar com raiva dessa pessoa e perder a sua bênção. Não, descanse no Senhor, coloque em oração, porque ela não sabe o que ela está falando. Quanto de nós, quando estava aí no mundo, não gostava do povo cristão, falava mal? Então Cristo não levou isso em consideração, porque Cristo sabia que lá na frente Ele ia nos usar na obra do Senhor. Então, que a gente também não leve isso para o pessoal. Quando você convidar alguém para vir para a igreja, alguém fazer uma piadinha ou te responder mal, não fique com raiva. Ore por ela, coloque ela em oração, e quando tiver oportunidade, convide de novo. Isso é o nosso dever. E aqui a gente vê, né, que os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, porque estava lá pregando o Evangelho, né? E veja, irmãos, que Cristo, né, com a sua sabedoria, né, respondeu no 31, dizendo: Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. A gente fala, irmãos, quem ali tirando Jesus que estava são? Ninguém, é tudo doente.
Uns eram doentes de vícios, outros de enfermidade, e outros eram os doentes espirituais, que eram os fariseus e os escribas. Iam no templo, faziam o que o Antigo Testamento mandava, mas não tinham seu coração voltado para as coisas de Deus. É por isso, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa, a estar na obra do Senhor e o Espírito Santo começa a consertar a nossa vida. Não queira ficar julgando o irmão que ainda não está se consertando. É claro que a gente vê, a gente quer, que a pessoa firme com Deus, mas não é eu ir lá e falar, dar uma bronca na pessoa. Vai acabar que eu vou arrumar uma inimizade e talvez essa pessoa pare até de vir para a igreja. Então, tem que ter sabedoria, e para isso Deus levantou o pastor que está à frente, ele que tem que ir lá e conversar, não é eu tomar a frente e ir lá e resolver do meu jeito. Antes, eu tinha uma frase que eu quando comecei a vir na igreja, eu comecei a usar essa frase aqui. Às vezes eu ficava quieto e no outro dia as coisas já se resolviam, sabe, no serviço, coisa que eu pensei em falar, não falei, no outro dia as coisas resolviam, e eu pensava assim, eu acerto quando eu fico quieto, mas não é que eu acerto quando eu fico quieto, irmãos. Quando a gente fica quieto, a gente deixa a gente agir e deixa Deus agir. Então a gente não acerta quando a gente fica quieto, a gente acerta quando, em vez de a gente abrir a nossa boca, a gente eleva os pensamentos ao Senhor e deixa o Espírito Santo de Deus agir. Porque se a gente for falar tudo que a gente pensa, a gente vai se tornar uma pessoa mais chata do mundo, insuportável. Então a gente tem que saber que se Cristo fez aquela boa obra na minha vida e não fez na do irmão ainda, Cristo tem poder para fazer e vai fazer. Depende do irmão tomar decisão, mas eu tenho que fazer o quê? De vez de julgar aquele irmão, eu tenho que orar para aquele irmão, tenho que convidar o irmão para vir para a igreja, tenho que incentivar o irmão, porque Cristo liberta, irmãos, Cristo faz a obra. Quantos irmãos que a gente viu que levou tempo para ser liberto, tempo para Cristo fazer a obra, e hoje está sendo usado na obra do Senhor? É o Espírito Santo do Senhor que fez a obra, irmãos. Então, a gente tem que ter sabedoria nas nossas atitudes. Então aqui, quando Cristo falou que os sãos não precisam de médico, é verdade, o são não precisa de médico. Quem que era são ali era o próprio Cristo, ele não precisava de médico, do resto tudo era doente. E o 32 vai dizer: não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os escribas, irmãos, talvez quando Cristo falou que não veio chamar os justos, eles pensaram, então não veio para nós, porque nós somos justos. Na verdade, irmãos, quando Cristo falou que não veio chamar o justo, ele não veio chamar justo porque não tinha nenhum justo, porque se tivesse justo na terra, Cristo falava, eu vim para os justos e para os pecadores. Mas Cristo falou que não veio para o justo, irmãos, porque não tinha nenhum, só ele que era justo ali, o resto nenhum. Então que a gente saiba também que nós também não somos justos, nós somos pecadores, mas nós somos um pecador que aceitou Cristo como Salvador, que estamos pagando o preço, que estamos buscando do Senhor, estamos buscando mais a presença do Espírito Santo em nossa vida. É isso que faz a diferença. Então é por isso que Cristo falou que não veio para chamar os justos, irmãos. Então Cristo deixou os justos. Não tinha nenhum justo e não tem. O único justo que pisou nessa terra se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Do resto, irmão, é tudo pecador, que Deus tem misericórdia e mandou, pelo pecado de Adão, se cumpriu em Cristo. Cristo foi lá e pagou por nossos pecados. Então é por isso que está escrito aqui que não veio para chamar os justos, sim pecadores, ao quê? Ao arrependimento. Então veja que Cristo não veio chamar os pecadores, só não para nisso, tem a vírgula e continua, ao arrependimento. A pessoa, irmãos, para ser salva, ela tem que primeiro conhecer Jesus, depois, ela tem que acreditar que Jesus tem poder, e depois ela tem que aceitar, o arrependimento, aceitar essa nova vida em Cristo Jesus. Se ela não fizer isso, irmãos, não tem salvação para ela. É a palavra que está dizendo. Se não tiver arrependimento, renúncia, não tem salvação, irmãos. A pessoa pode se considerar o melhor ser humano aqui da terra, pode pagar suas contas em dia, ser um bom marido, um bom filho, um bom pai, mas se ele não aceitar Cristo como Salvador, irmãos, ele não vai entrar no reino de Deus, porque ele é pecador igual a gente. Então, irmãos, tem que aceitar Cristo e tem que ir para uma vida de arrependimento. E você pode ter certeza, irmãos, que nós, depois que aceitamos Cristo como Salvador e partimos dessa vida de arrependimento, de renúncia, de buscar a Deus, de ser obediente ao Senhor, o Senhor tem feito boas obras na nossa vida. Mas não é por nosso mérito, é porque nós estamos deixando o Espírito Santo do Senhor trabalhar. Então vamos continuar firmes, irmãos. Saber, que a gente aqui nessa terra, a gente tem um tempo,
e que esse tempo, né, uns igual a mim, que demorou um tempo maior para vir para a presença do Senhor, mas a partir do momento que nós estamos na presença do Senhor, seja jovem, idoso, que a gente aproveite esse tempo da melhor forma possível, pregando o Evangelho, levando o Evangelho, aprendendo do Senhor, sendo um bom testemunho aí fora. Quanto mau testemunho nós estamos vendo, né, de pessoas que estão dentro da igreja dando mau testemunho, atrapalhando a pregação de Cristo, está atrapalhando, porque pessoa que está na presença do Senhor, né, a gente vê que tem pessoas no mundo que é ímpio, que cumpre com seus deveres, né, tem uma vida conjugal certa, correta, tem uma vida familiar correta, leva os seus negócios certo, e a gente vê pessoas que estão na presença do Senhor, que se diz cristão, dando mau testemunho. Isso, irmãos, a pessoa, ela não está, né, desagradando a gente aqui, ela está desagradando a Deus. E assim como nós vamos acertar nossas contas um dia com Deus, essa pessoa também vai. Mas que a gente não seja essa pessoa, que a gente seja igual foi Mateus, que a partir do momento que aceitou Cristo como Salvador, teve transformação, abriu a porta da casa dele para Cristo, fez a obra do Senhor e escreveu um lindo evangelho, porque o Espírito Santo do Senhor usou ele, irmãos. Então vamos continuar firme e forte, orando, né, pelas pessoas, pelos irmãos, e sabendo, irmãos, que nós temos que ter decisão. Se não tiver decisão, irmãos, vai ficar difícil, né? Mas se a gente tiver decisão, você pode ter certeza, pode vir a luta que for, Cristo vai te capacitar, Cristo vai te honrar, você vai vencer, e você, irmãos, vai ser um bom testemunho, como foi Mateus. Porque daqui uns anos, né, ou daqui uns dias, a gente não sabe, Cristo pode nos recolher, e vai ficar o que a gente fez nesse intervalo de tempo, que a gente aceitou Jesus e que Deus nos recolheu se Cristo não voltar. E que fique o nosso melhor, como ficou de Mateus, que um lindo evangelho, que possa ficar, irmãos, né, bons frutos, né, que nós possamos gerar bons frutos, seja para o nosso testemunho, convidando pessoas para vir para a igreja, fazendo a obra do Senhor. Então, irmãos, vamos ficar firme, forte, perseverando, né, na obra do Senhor, que a nossa salvação, irmãos, ninguém tira. Cristo já pagou por nós e é a nossa certeza, basta a gente perseverar. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.